presidente americano Donald Trump anunciou que vai suspender a migração para os Estados Unidos de pessoas procedentes de países de terceiro mundo. Na quinta-feira, o presidente americano já havia pedido a revisão dos green cards de imigrantes de 19 países. Essas medidas de acirramento da política de anti-imigração ocorrem, depois da morte de uma integrante da Guarda Nacional em Washington, baleada por um afegão radicado nos Estados Unidos. Fred, você vai explicar tudo isso pra gente, mas vou começar com uma primeira pergunta. Qual que é o critério para definir o que é um país de terceiro mundo? A mente de Trump, né? Ele anunciou há algumas horas na rede social dele, o Truth Social, foi um post relativamente longo, com vários termos muito vagos. Né? Para começar, ele não fala em suspensão, ele fala em pausar permanentemente a imigração de pessoas vindas do terceiro mundo. O que é curioso, porque o terceiro mundo foi um termo criado durante a Guerra Fria por um economista francês chamado Alfred Sauvy, em 1952, que ele queria delimitar esse grupo que não pertencia nem ao bloco dos Estados Unidos, nem ao bloco soviético. Isso acabou ganhando corpo anos depois, em 55, quando se teve uma reunião na Indonésia do que ficou conhecido como o Grupo dos Países Não Alinhados, justamente, não ligados nem aos Estados Unidos, nem à União Soviética. Né? E esse termo acabou ficando datado, foi substituído por outros termos posteriormente e ficou datado também porque a União Soviética acabou, né? E a Guerra Fria, em 1991, deixou de existir. Então, esse termo ficou muito vago, então a gente não sabe o que ele quis dizer com terceiro mundo, né? Mas provavelmente ele pode estar se referindo a esse grupo de países que tem sido o eixo principal da imigração para os Estados Unidos, que é uma bandeira dele desde as eleições. O tweet também tem outros termos muito vagos, mas ele delineia o que ele chama de migração reversa, né? Que é o fim dos benefícios e subsídios às pessoas que não são cidadãos dos Estados Unidos, a deportação de quem não for um ativo no sentido financeiro, quem não agregar recursos ou ganhos financeiros para os Estados Unidos. Desnaturalizar ou deportar estrangeiros que sejam um fardo público, um risco à segurança ou incompatível com a civilização ocidental. A gente tem termos subjetivos aí, né, para poder analisar isso. O anúncio dele foi bastante subjetivo, mas é baseado numa proposta objetiva de campanha, que é exatamente a troca, né, dessa representação de imigrantes, que para ele já foi sinalizado antes, né, que é uma ameaça à segurança nacional. As estimativas é de que existam em torno de 11 milhões até 15 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Essas estatísticas variam muito porque são ilegais, não é um número preciso. Sabe-se, né, isso com base num relatório do escritório de orçamento do Congresso, de que os gastos com isso, né, segurança, benefícios, vários imigrantes, mesmo os ilegais em determinados estados, eles conseguem ter acesso ao serviço, por exemplo, de assistência de saúde. E esses gastos, no relatório de 2023, somavam 150 bilhões de dólares. Né? Então, essa é uma preocupação e faz parte dessa estrutura, inclusive aquelas deportações, que também são números que o ICE não revela completamente, mas estima-se no relatório da Homeland Security, né, o Departamento de Segurança Nacional, de que 2 milhões de estrangeiros haviam deixado os Estados Unidos, voluntariamente ou deportados. Essas deportações chegariam a mais ou menos 600 mil. Brasileiros, a gente tem uma estimativa também, um relatório de setembro da Polícia Federal estimava, até aquela época, 2.200 deportados. Já chegamos a mais ou menos 33, 34 voos até agora, final de novembro, então deve chegar mais ou menos a uns 2.700, brasileiros deportados. Né? Ele coloca esses estrangeiros também
como uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Mas o próprio ICE, né, que é o órgão de segurança que faz essas apreensões dos estrangeiros ilegais, ele apontou que das 53 mil apreensões e detenções feitas desde o início do governo Trump, menos de 2/3 tinham algum registro criminal, ou condenação ou investigação. Então isso acaba deixando o Donald Trump nessa promessa de dialogar com o público americano, né, que vê a questão da violência nos Estados Unidos como uma preocupação, mas não consegue amparar nessa ameaça do imigrante, né? Mas isso tudo vem dentro de um contexto maior, né? Como eu falei, só completando das ações, como você falou, ontem ele anunciou também a revisão do Green Card, né? A naturalização de estrangeiros de 19 países. Países como o Afeganistão, né? O que é o país de origem do acusado de matar uma membro da Guarda Nacional e balear outro na quarta-feira, né? Tem outros países africanos, países latino-americanos como Haiti e a Venezuela. Eu até te perguntei a situação do Haiti antes, a gente estava conversando por que o Haiti, né? Que risco que o Haiti poderia oferecer para os Estados Unidos? É a migração forçada de um país empobrecido. Você tem um volume de imigrantes numa ilha que não é muito longe do sul dos Estados Unidos, que tem um volume significativo de imigrantes que chegam ali, tanto via mar quanto via terrestre, né? E que gera exatamente aquela pressão de custos dos serviços sociais, né? Dos serviços médicos e o temor da violência, que isso entra também naquele imaginário, né? Da ameaça do imigrante como um membro natural dos criminosos que ameaçam a população. Mas muito seletivo, né, Fred? A Arábia Saudita não entra nessas listas. Não, né? Você não colocou ali, por exemplo, nenhum país europeu, né? Canadá não está ali, né? Você tem e nós temos países europeus que estão envolvidos em conflitos, né? Você tem países europeus que têm grupos terroristas ativos, mas você não coloca nesse bojo. Você vê que tem todo um contexto, tem toda uma situação. A parte vaga, e como você falou, qual é o critério para definir o que vai ser terceiro mundo, o que é pausa permanente, né? Quais são esses termos? O que Donald Trump decidir que é. Né? Então, tem sido muito a marca dele, uma administração muito personalista. E tudo isso acontecendo, né, Fred, depois da morte, a gente falou ontem da morte da integrante da Guarda Nacional, né? E aí eu queria te perguntar, o que a gente sabe desse tiroteio até então? Isso. O próprio presidente Trump, quando ele ia iniciar, porque hoje é dia de ação de graças, é um feriado muito importante para os Estados Unidos, e ele, ao iniciar a ligação tradicional do presidente para as forças militares no exterior, ele começou com o anúncio da morte de Sarah Beckstrom. Ela é uma membro da Guarda Nacional dos Estados Unidos, né? Me fugiu agora o estado específico, mas que ela foi baleada na quarta-feira junto com Andrew Wolf. Ela tem 20 anos, ela estava no serviço da Guarda Nacional desde 2023, ela foi voluntária para essa ação da Guarda Nacional em Washington, né, e ela foi baleada junto, o Andrew é aquele segundo ali de bigode. Pesquisei aqui, Virgínia Ocidental. Virgínia Ocidental, não é nem o maior grupamento das Guardas Nacionais que estão lá em Washington. Mas os dois, eles estavam parte desse grupo, ele está em estado grave, e aquela terceira pessoa com a blusa colorida é o acusado de ser o autor dos disparos, que é Rahmanullah Lakhano, né? Ele é um afegão de 29 anos, ele trabalhou com as forças de segurança dos Estados Unidos durante a ocupação do Afeganistão. Ele foi para os Estados Unidos em 2021, em 2024 pediu asilo e já estava com regime de asilo dentro do programa, né, Allies Welcome, para receber nos Estados Unidos esses militares, esses civis e militares que poderiam ser perseguidos pelo regime talibã. E houve uma comoção nacional em relação a isso, uma comoção que também o próprio governo repercutiu com pronunciamentos dos secretários de Estado, com o próprio Trump, né, coletivas da Casa Branca,
né, porque há um sentimento muito, muito grande desse tiroteio. Como que foi o tiroteio? Ele estava armado com um revólver de calibre .357, né, ele encontrou membros da Guarda Nacional e outros agentes federais na esquina da Rua 17 com a Rua 1º, que fica a 2 quarteirões da Casa Branca, e disparou. Ele foi imobilizado. Houve um tiroteio. Segundo a CNN, pelo menos um membro da Guarda Nacional teria reagido aos tiros, né? Ele foi imobilizado e ele também está hospitalizado, mas não está em estado tão grave quanto o Andrew Wolf, né? E isso tudo foi gerando essa comoção, né, que está repercutindo. Vários amigos, colegas dela de escola, da Guarda Nacional, têm dado entrevistas falando sobre o comportamento. Uma moça extremamente jovem, né, e isso tudo foi alimentando esse caldo de pressão social e vamos colocar, porque também há xenofobia, né, nisso, porque você tem um movimento em relação aos estrangeiros. Os Estados Unidos é um país que tem uma presença muito forte de estrangeiros. Para você ter uma ideia, a população de pessoas não nascidas nos Estados Unidos equivale mais ou menos a 15% da população norte-americana. Se você for colocar só a força de trabalho, são 19%. Eles são muito importantes para o setor agrícola, né, que é decisivo para a produção dos Estados Unidos. Então, tudo isso é um momento de bastante tensão quando você alimenta esse tipo de atitude na população, né? É uma situação bastante perigosa para a estabilidade da sociedade norte-americana, inclusive.